tá ficando muito ruim para quem torce contra o Renato Gaúcho. Olha o começo de trabalho desse cara no Vasco. Rapaziada, que jogo foi esse? A virada absurda do Vasco da Gama contra o Fluminense está dando o que falar em todo lugar. A mídia reagiu forte depois desse clássico maluco que terminou 3-2. E agora você vai ver as principais reações e análises desse jogaço. O clima estava muito pesado, nada funcionava e quando as coisas saíam do prumo, parecia que a gente piorava mais do que tinha que piorar, de verdade. E a minha sensação é que todo mundo que recebe, ou todo mundo não, desculpa, muita gente que recebe trabalho do Fernando Diniz, quando o Diniz é demitido, recebe terra arrasada nesse momento. E eu acho que o Renato entendeu isso, montou um meio de campo com 3 volantes, mas mais do que isso, a mudança é psicológica. A sensação do Vasco tomar 2-0 ontem, se é com o Diniz, termina 4. Se é o Vasco do Diniz, ontem termina 4. Porque ia ser uma pressão muito grande, o time ia se desorganizar e ontem o Vasco não se desorganizou. Se manteve no jogo e contra o Fluminense, o Vasco, no aspecto recente, né, se classificou na Copa do Brasil e vence ontem. E acho que o Renato foi muito bem nas substituições. O Flu, já bati nessa tecla em outros momentos, tem problema de banco. Sai o Martinelli, entra o Otávio, a queda é um Grand Canyon. Quando sai o Lute para entrar o Ganso, é problemática, a diferença é grande. E o Fluminense vai perdendo espaço, vai perdendo força. E o Vasco, os jogadores que foram entrando, entraram bem, principalmente o Spinelli e mais uma assistência do Cuiabano. Acho que ontem o Vasco, a resposta é muito mais psicológica do que, às vezes, até técnica. Técnica tá do jogador, o Thiago Mendes, que vem jogando muito bem até aqui. Olha demais, né, cara? Tá ficando muito ruim para quem torce contra o Renato Gaúcho. Olha o começo de trabalho desse cara no Vasco. O Renato começou perdendo para o Palmeiras, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e virou em São Januário, na estreia dele pelo Vasco, criando, jogando bem, sem medo do Palmeiras. Hoje, o Vasco do Renato Gaúcho começou perdendo por 2-0 para o Fluminense. Um dos gols, um gol ridículo do Canóbio com o erro da defesa. E o Vasco foi buscar a virada no último minuto. É um Renato Gaúcho que é muito perseguido por uma imprensa, muitas vezes covarde, e que sempre faz bons trabalhos. É bom a gente lembrar que o Renato levou o Fluminense no seu último trabalho à semifinal do Super Mundial de Clubes. Foi a melhor campanha de um brasileiro. E chega agora voando no Vasco. Eu torço muito pro Renato, para ele calar a boca dessa mídia, que o persegue pelo estilo de vida dele, porque ele é cariocão. E muitas vezes uma mídia bairrista de São Paulo ataca um cara que é um bom treinador e que onde ele vai, ele faz os times dele jogarem futebol. Quero ver o que a mídia vai falar do Vasco do Renato, que estava em crise, na zona do rebaixamento, agora vai para 2 vitórias dificílimas e sobe na tabela. É chato ficar falando mal do trabalho do Diniz, mas numa situação dessa, em que o Hugo errasse um gol com 55 segundos, era muito capaz de, no intervalo, ele colocar o Hugo de zagueiro e vir com mais um meio-campo, mais um atacante, e começar a desconfigurar o Vasco. Isso foi um problema do trabalho do Diniz muitas vezes. O Renato não. Assim, o Renato manteve o mesmo time, o Vasco fez um primeiro tempo desastroso, eu poderia citar assim, um primeiro tempo muito ruim mesmo. O Fluminense dominou, teve mais oportunidades. O que o Martinelli jogou de bola no primeiro tempo é brincadeira. E o que o Acosta joga, galera? Assim, joga muito também. E o Fluminense foi muito melhor. O Fluminense poderia ter liquidado a fatura no primeiro tempo. 2-3-0. E o grande personagem do Vasco, mais uma vez, acaba sendo o Hugo Moura negativamente. Porque, assim, não é novidade que é um jogador que prejudica o Vasco jogo após jogo e continua recebendo oportunidade. É o jogador que mais prejudicou o Vasco nos últimos 2 anos, eu não tenho a mínima dúvida. E quando eu falo isso, cara, não tenho nada contra o Hugo. É só olhar os fatos. É expulsão, ele entrega gol errando passe, ele entrega gol do jeito que ele errou ontem. E toda vez o Vasco está tendo que escalar montanhas por erros individuais. Isso aconteceu contra o Palmeiras? Menos, porque eu acho que tem muito mérito do Flaco Lopes também naquele chute. Mas o Vasco conseguiu se reerguer dentro da partida. Contra o Cruzeiro, foi um erro do Hugo. Porque o Hugo não pressiona o Matheus Pereira. O Matheus Pereira faz um lançamento lá do outro lado e aí o Kaique vem para poder escorar para o Christian. Também erro do Nuno e do PH. Só que esse aspecto que você falou, Ana, ele para mim é crucial. São os caras não deixarem de acreditar. Eles terem mostrado alma. E com as mexidas do Renato, o Vasco melhorou muito no segundo tempo. Porque ele tira o Hugo Moura com a torcida vaiando, coisa que ele já tinha feito com o Piton, o que é uma leitura do treinador.
Então nem todo treinador escuta a torcida. O Renato escutou a torcida e preservou o cara. E ele coloca o Tietê com o Thiago Mendes numa base aqui de 2 volantes e deixa o Rojas para armar. E ele coloca também o Puma Rodrigues, porque o Paulo Henrique ontem fez um jogo muito abaixo do esperado. E o Vasco começa a melhorar. O início do segundo tempo, o time ainda não se encaixa. Eu tenho que dar mais mérito pro Fluminense por ter feito o segundo gol, que é um golaço, do que de fato eu olhar com demérito que o Vasco fez. Não é qualquer um que acerta aquele chute do Hércules. Mas tem muita qualidade. Exato, é um chutaço. Só que vem, logo depois de um escanteio, justamente no momento que o Vasco consegue desafogar, a bola do Nuno, o Nuno faz o 2-1. O Nuno estava fazendo uma partida ruim, mas o gol dele é belíssimo. É um golaço, inclusive o Nuno fez gol em todos os rivais do Vasco desde que ele começou a vestir a camisa do Vasco. Aí entra o Spinelli na vaga do David, que não estava fazendo um bom jogo, e o Rojas começa também a participar mais. O Cuiabano, 3 jogos, 3 participações em gols, para mim, é a melhor contratação do Vasco na temporada até aqui. É um jogador que mudou completamente a lateral esquerda, tem muita potência, tem muita força física e técnica também, foi uma baita... Era um problema do Vasco na temporada. Era um problema, porque o Lucas Piton é bom lateral, mas ele tá muito mal defensivamente. E aí depois que ele consegue fazer o cruzamento pro Spinelli, depois de ter tomado a cabeçada, botou a toquinha e tudo mais, o Vasco empata. E empata com um golaço de cabeça, assim, um toque só, é o jogador de um toque só. O 3-2 parecia questão de tempo. E a torcida sentiu isso dentro do Maracanã. Porque começou a cantar o time da virada, começou a apoiar, começou a dar um show. E o Thiago Mendes, pra mim, ele coroa a belíssima partida mais uma vez que ele fez. Joga muito. Pisando na área, passe do Rojas, e a gente tem que também dar moral para a diretoria. O Vasco empatou com o Cruzeiro com o gol do Brenner, que foi contratado. O Vasco vira contra o Palmeiras com o gol do Cuiabano, que foi contratado. E o Vasco vira contra o Fluminense com o gol do Spinelli, com o passe do Rojas, com o gol do Thiago Mendes e também com o passe do Cuiabano. Então, por mais que tenha se perdido o Ryan, Verratti e Coutinho, a diretoria conseguiu entregar pelo menos um elenco melhor. Não um time titular melhor, mas um elenco melhor para poder justamente, dentro das partidas das adversidades, o Vasco conseguir virar. É um time equilibrado? Não. O Vasco é um time que tomou gol todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É normal isso aí? Toda hora tem que ficar escalando montanha para poder virar o jogo? Não. O Vasco ainda tem muito a melhorar. Mas melhorou o ataque. Mas melhorou muito. São 8 gols em 3 jogos. E o principal, Ana, pontuou, porra. Pontuou, são 7 pontos em 9. Contra 3 adversários que vão brigar lá em cima. Não. É o que importa pra mim, o belo trabalho do Renato. Demais, né, cara? A gente consegue escutar o Renato Gaúcho, ou produção? Vamos escutar o Renato Gaúcho, depois eu quero ouvir o Vess e o Mauro Betting. A equipe entrou com o espírito ainda maior do primeiro tempo, como aconteceu no segundo tempo do Palmeiras, no segundo tempo do Cruzeiro. Hoje mesmo, no vestiário, dei os parabéns para ele. Falei, eu vou ligar para a FIFA, pedir para ela dar só 45 minutos. Eles só querem jogar 45 minutos. Tá aí, mais a parte da resenha ali. Óbvio que é uma brincadeira, mas por vezes a gente detecta em times que estão em uma fase ou que não conseguem o resultado, que justamente quando toma o gol que desaba. Coisas que você mesmo falou agora, por exemplo, do Fernando Diniz. Poderia terminar 4 porque abriu 2-0 o Fluminense. E o Vasco desse Renato Gaúcho tem mostrado que não, né? Mesmo atrás do placar tem conseguido, que é, acho que, um ponto importante. Tava pesquisando até aqui. A questão de... Tava pesquisando aqui para olhar muito gol de cabeça, né? E aí é um problema que do Fluminense que a gente vai falar, pode ter uma relação com o Freitas que não jogou, mas enfim. Quanto o Cruzeiro também. E a bola aérea dos times do Diniz são muito fracas, né? Ofensivas e defensivas. Te surpreende esse começo aí do Renato Gaúcho? Porque a gente queria esse negócio de impacto imediato. Para mim, zero. Tá tendo? Para mim, zero. Eu costumo dizer que, na minha visão, o Renato é um treinador. O Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, como queira, para mim é um treinador subestimado. E acho que ele tem uma parte desse processo de ser subestimado, é em parte culpa do Renato. Culpa e que ele tá cagando, a verdade é essa. Mas acho que tem parte, mas eu acho que ele é um treinador subestimado. Porque acho que a gente leva muito pro folclore, leva muito pro paizão, leva muito por ser um cara bom de resenha. E não pode ser coincidência que os clubes do Renato melhorem e melhorem rapidamente. Foi assim no Fluminense, foi assim no Vasco agora, foi assim nas idas e vindas do Grêmio. No Flamengo, né, o impacto no começo foi bem grande. E acho que ali a gente teria uma outra percepção do Renato se não fosse o erro individual do Andrés ali, que eu não sei também o que aconteceria, não sei se ia para prorrogação, se ia para o pênalti, mas o Flamengo poderia ter brigado ali com o Palmeiras. Se o Flamengo ganha aquele título, a percepção do Renato seria outra. Talvez o Renato teria até chegado à seleção brasileira.
Chegou a ser o nome mesmo, naquela fase. Se o Flamengo ganha aquela Libertadores... Sim. Mais ainda, gente, se o Ancelotti não aceita, acho que seria o nome. Era um nome bem ainda cotado. possível, ele, Rogério Não, acho que agora não. De Ancelotti, se o Ancelotti não aceita, olha... Acho que não seria, não. Mas ele teve momentos anteriores. se falava Fernando muito o Diniz, nome dele. Mas Dorival. acho que se o Flamengo ganha aquela Libertadores ali, naquela vacância de coisa, eu acho que o Renato Pós-Tite, não haveria Pode ser. Ramon interino, não haveria Fernando Diniz em dupla função, acho que seria o Renato. Então acho que ele é um técnico subestimado e acho que a capacidade que ele tem de fazerem os jogadores acreditarem, eu acho que isso é um componente central da carreira do Renato.